como combinado, o nosso estudo sobre 30 dias para se tornar uma mulher de oração. Desse livro aqui, ó, da Stormy Martin. Iremos passar 30 dias meditando sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o que a gente precisa se apossar, o que a gente precisa se apropriar. E ela já começa aqui. Seja bem-vinda, preciosa. Menina, calor demais. Tá com o casaco, tirei. Seja bem-vinda, preciosa. Eita, já chega aí dando like. Eita, eu vou aqui compartilhar com as minhas 7 amigas. 7. Já foi. Vamos, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. Ela inicia aqui o livro, né, falando o que é sucesso, né? Como fazer minha vida dar certo. Sucesso, ele é muito relativo, né? O que é sucesso para você pode ser uma família linda, morar numa casa confortável. O que é sucesso para o outro pode ser simplesmente ter um bom trabalho. Então, isso é algo muito individual. E aqui ela fala que como fazer minha vida dar certo, né? Para que a minha vida possa dar certo, a gente precisa entender quem é o nosso Deus, o que Ele quer pra gente, né? Se estamos de acordo com o que Ele nos pede, nos exige, né? E aqui ela fala o que é sucesso verdadeiro, né? Ter contato íntimo com Deus diariamente, saber o que Ele quer pra nossa vida e que Ele sempre tem uma solução, Ele sempre tem uma saída pra gente superar qualquer obstáculo, tá? Muito calorante é isso. Então, Ele tem a resposta para tudo que a gente precisa. Tudo. Mesmo que não pareça que Ele tenha, mesmo que não pareça que vai ter resultado, mesmo que não pareça que vai dar certo, né? Mas Ele tem. Então, o sucesso verdadeiro é entender na minha essência o que realmente é importante para minha vida. O que realmente importa. Não o que a sociedade fala, mas o que você realmente se viu fazendo, tá? Sucesso verdadeiro é se tornar o que a gente realmente viveu para ser, ter liberdade, ter plenitude e sucesso. Ai, palavras lindas, né? Liberdade, plenitude e sucesso. Mas só podem ser encontradas através da oração, tá? Como, Alexandra? Como eu posso me aproximar de Deus? Como? Né? Aí aqui ela fala, a oração é o meio de nos comunicarmos com o Senhor. É a via usada para contarmos a Ele nossos temores, desejos e necessidades. Eu tinha muita dificuldade de orar, né? Eu comecei a voltar a orar verdadeiramente quando eu comecei a buscar, comecei a jejuar. Porque parecia assim que eu não conseguia entender que eu poderia orar, conversar com o Senhor a qualquer momento. Se estivesse na rua, estivesse no trabalho, né? Então eu tinha muitas vozes. A voz do eu, a voz do ego, a voz das palavras do inimigo da minha vida, né? A voz da incapacidade. E eu quando comecei a jejuar e orar, foi que eu comecei a conseguir. Menino, eu sou grande, eu botei o bicho agora da cuzão. Foi que eu comecei a perceber que eu posso buscá-lo, adorá-lo, conversar com ele a qualquer momento, como se ele estivesse realmente do meu lado. Isso é algo bem peculiar, é algo bem individual, né? Mas é normal que se a gente não conversa, que a gente tem uma religiosidade de acreditar que só vai conversar com Deus se a gente se ajoelhar, que a gente vai acreditar que a gente só vai conversar com Deus se estiver na igreja, né, no templo, a gente acaba se limitando a entender que Ele está a qualquer momento, em qualquer lugar. Como a gente viu nos últimos encontros, né? Onipotente, onipresente. Estou ali com a galinha no fogo, almoço no fogo. Quanto mais oramos, mais conseguimos ver sua mão, misericórdia, graça e amor. E a grandeza também, né? Quanto mais oramos, mais a gente consegue entender o que Ele realmente quer, perceber que Ele é libertador, que Ele é restaurador. E temos o quanto nós temos a necessidade de salvação, redenção e libertação e cura, né? Eu precisava disso, salvação, redenção, libertação e cura. O Senhor me libertou de muitas amarras, né? Muitas amarras. Era desejo de morte, desejo de destruição, desejo de me ferir, uma culpa enraizada, né?
Sendo que ele já levou nossos corpos, ele já levou nossas dores, né? Uma dor espiritual, emocional, que eu não sabia qual era, que se refletiu no corpo, né? Então, o que é que eu tenho se eu buscar, se eu orar, né? Se eu orar, eu vou ter amor, paz, alegria, realização, eu vou ter poder para fazer o que precisa ser feito, né? Eu vou ter cura, eu vou ter restauração e transformação somente através dele, né? Paz, alegria, realização, poder, cura, restauração e transformação. A gente só consegue tudo isso se a gente realmente estiver dependendo dele. A gente pode ter uma alegria limitada, uma alegria de pouco tempo, uma paz por alguns minutos, né? Mas só com ele, né? Aí aqui ela fala, né? Ela fala que a infância dela foi marcada de muito maltrato. A mãe dela ela tinha um distúrbio. A mãe dela tinha uma doença e ela não sabia, psicológica, psíquica, e trancava ela no armário. Então, devido a isso, ela teve que se curar. Todos nós, seres humanos, adultos, temos que se curar de algo. Porque os pais fizeram aquilo que eles poderiam, né? Que eles tinham de melhor. E ela fala aqui que precisou se curar. Eu tenho um outro livro dela que ela fala do testemunho dela, que ela se libertou através de jejum, de oração, né? Que ela procurava outras formas de espiritualidades que eram destrutivas. Ela tinha desejo de morte, tinha uma depressão crônica constante, né? Uma sensação, mesmo trabalhando, uma sensação de... Ela tinha uma sensação de incapacidade devido à infância, né? Nossa infância era muito séria. Então, aqui ela diz que não tem ninguém com a vida perfeita, mas que ela também sofre ataques do inimigo, porque ela faz esse livro. Eu já fui curada através dos livros dela, né? Mas ela foi salva, resgatada, liberta, transformada, restaurada à plenitude. O mesmo que Deus fez por ela, também pode fazer por nós, né? Deus tem a mesma medida de misericórdia, paz, graça, cura, esperança, restauração, redenção, amor e sucesso verdadeiro para a nossa vida. Tudo isso acontecerá quando a gente se aproxima dele em oração, né? E aqui ela fala, parece que eu quero ser bem curta nos nossos encontros, então parece-me que eu não consegui falar o primeiro ponto, né? Mas aqui ela fala quais são as minhas verdadeiras necessidades, né? Quais são as necessidades que a gente tem? Necessidade de saber a vontade de Deus, essa necessidade de entender e conhecer e receber suas dádivas, necessidade de se livrar da culpa, né? Estou em constante melhoria quanto a isso. Manter o coração humilde, arrependido. Você tem necessidade de receber o perdão de Deus, né? Não se sente perdoada. Se você tem necessidade de conseguir ver seu corpo como templo e morada dele, né? Necessidade de amor, de sentir o amor dele diariamente, compartilhar com outras pessoas, de ser livre, outra necessidade minha, ser livre da mentalidade, livre das tristezas, livre das angústias, né? Necessidade de saber o que é Deus, quem sara e crê, que é Deus quem sara e crê que Ele pode trazer cura, né? Necessidade de encontrar superação na vida, né? Por meio de jejum e oração. Necessidade de assumir o controle da mente, principalmente da mente, olha só, né? Fazê-la não ser mais sacudida pelas mentiras do inimigo, que sempre tenta fazê-la acreditar que suas mentiras são verdades e que verdades de Deus não são mentiras. Você tem necessidade de resistir aos pensamentos e emoções negativos, parar de acreditar em mentiras a seu respeito. Você não pode, você não é, não tem ninguém por você. São algumas das mentirinhas que a gente escuta, né? Que vem na nossa mente. Você tem necessidade de se livrar de relacionamento destrutivo, distinguir quem é o inimigo, né? Quem é de verdade. Ser forte bastante para resistir à tentação, aprender a orar sem cessar, para ser capaz de desfrutar a paz que excede todo entendimento, né? Cadê? E o contentamento dos emocionais. Entregar a vida a Deus e viver de forma que Ele considere santa. Necessidade de crescer em fé e não ser atormentada ou limitada pela dúvida e pela instabilidade. Eita, permanecer firme e inabalável em seu conhecimento, né? Ser alguém que nunca perde a esperança
Tem visão clara de futuro, visão positiva de futuro, como a mulher de Provérbios 31. Caso você deseje tudo isso que eu acabei de mencionar, você precisa ter mais assim em sua vida. Esse livro ajudará a encontrar essa transformadora proximidade com ele. Aqui ela fala, minha oração é que ao lê-lo, durante 30 dias, um capítulo por dia, fazendo oração, colocando em prática sugestões e recitando as verdades bíblicas relacionadas ao assunto final, você sinta que seu relacionamento com o Senhor ficou mais íntimo e veja que Deus providenciou todo o necessário para a sua vida progredir de maneira positiva, tá? Vamos nós falar aqui do primeiro capítulo, dá tempo, que é o primeiro capítulo, é Conheça Seu Pai. As formas que eu li esse livro, eu li ele primeiro há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, né? É diferente de como eu tenho lido hoje. Vou apagar o fogo. E aqui, conhecer Deus por completo é algo que demanda mais que a vida inteira, né? Precisa de uma eternidade. A gente não consegue conhecer por completo. Os 3 aspectos distintos de Deus se formam a base para conhecer o que são: Deus Pai, Jesus, o Filho, né? E o Espírito Santo, tá? Talvez você esteja pensando, mas eu já sei disso, né? Mas é importante a gente entender como diferenciar a importância de conhecer Deus como Pai celestial, né? Tem muitas passagens na palavra que fala como é o nosso Deus, o nosso Pai, né? E aqui ela fala, conheço um homem que se julgava incapaz de compreender quem ele era de verdade por nunca haver conhecido seu Pai. Todos temos todos temos a necessidade de saber nossas raízes, né? Principalmente alguém que nunca conheceu o pai, a mãe, né? Mesmo que não vá conviver, existe um íntimo, a necessidade de saber de onde eu vim, como era, né? Conhecer a história. Eu tenho, às vezes eu vou pra minha avó só pra conhecer, saber as historinhas dela. Já que eu não tenho mais nenhum avô, só tenho uma avó, né? Por parte de mãe, de pai. Então, aqui fala, ele lidava com toda a dor e o perda daquele relacionamento. Faltava todo o pedaço de uma vida. E ele sentia a ausência diariamente enquanto tentava conciliar o passado com o presente e o futuro. Aqui ela fala, eu lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 1 Coríntios 6, 18, tá? Esse aqui vai ser, vou ver se esse aqui vai ser nossa palavra. Deus deseja esse tipo de relacionamento conosco. Mas será que você está mesmo certo de que Deus é um pai que ama e valoriza e importa-se com você? Aí aqui ela fala que a gente tem dificuldade de visualizar Deus como pai, ou facilidade, se a gente tiver tido uma boa comunhão com o pai, com a mãe e a gente, né? Eu mesmo fui uma que Deus precisou curar, né? Deus precisou curar de uma forma muito íntima a minha comunhão com Ele. Porque eu não conseguia ver Deus como Ele realmente diz a palavra, né? Eu vi Ele como um Deus carrasco, um Deus tirano, um Deus grosseiro, um Deus que esperava só eu pecar para poder me castigar. E eu via dessa forma. Por quê? Porque era a forma que eu via o meu pai, e eu não sabia. Então, esse é algo muito individual, né? E o Senhor nos chama para que a gente tenha liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro com Ele, né? Então, quando a gente está bem com as nossas raízes, tudo o resto anda. É muito importante a gente estar bem com os nossos pais, com os nossos antepassados, né, vivos, porque faz parte da gente. E coisas podem ser travadas se a gente não estiver bem com eles, respeitá-los, honrá-los, né? E aí aqui ela fala, né? Ele mesmo fala, Pai nosso que estás nos céus, né? Pai nosso que estás no céu. E aqui ele diz também, muito obrigado, Pai Celestial, por este dia. Entender que nós somos filhas não é assim tão do nada, né? Não é tão do nada. A gente realmente precisa buscar para entender, para poder se aprofundar nessa verdade, né? Ele sempre cuidará de nós, nunca abandonará nem nos deixará, né? E dá as coisas boas aos filhos que amam e procuram e pedem. E aqui a gente vê em Mateus 7,7.
e dá-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-vos-á. E qual é entre vós que o homem que é homem, que pedindo-lhe o pão, seu filho, se seu filho lhe pede o pão, você vai dar uma pedra? Né? Se nós somos falhos, a gente quer o melhor para os nossos filhos, para os nossos, quanto mais Deus. Né? Então, às vezes, a gente não consegue entender que Ele é um Deus que tem desejo de suprir essa nossa necessidade. Então, para cura do relacionamento com o Pai terreno, é necessário que a gente se disponibilize a perdoar. Seja em vida, seja não em vida, né? Eu mesma, na minha experiência, eu fiz esse pedido de perdão, porque isso me maltratava, me empurrou durante anos com dores emocionais e físicas pelo rancor, né? Ele fez o que ele podia com o que ele tinha, né? Eu gosto muito dessa frase: os pais fazem o que podem com o que têm, com o que melhor que eles poderiam naquele momento. E ele é alcoólatra, ele era usado pelo inimigo durante muitos anos, desde que eu me conheci por gente. E eu fiquei com muitas feridas emocionais, né? Muitas feridas. E eu tinha dificuldade de lidar com isso. Mas até, inclusive, eu estou lendo o livro sobre 10, 90. 10% é o que acontece comigo. 90% é o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo. Senão, eu vou ficar remoendo, vivendo no passado e com risco de até viver com uma depressão, porque depressão é excesso de passado, né? Ansiedade é excesso de futuro. Então, ele nos chama para que a gente possa perdoar esse nosso pai. No meu caso, eu me vi com ele, eu visualizei, né? Eu tive uma visualização com ele, abracei ele e pedi perdão, né? Vai fazer 1 ano que ele faleceu. E nessa minha experiência, eu consegui ver a Deus também, como senhorzinho, né? Ele dizendo, isso é algo muito individual. Ele dizendo, a partir daqui é comigo. Se você não tem teu pai, né? Sinto muito, se você não tem teu pai, você pode também pensar em quais formas que pode ter acontecido, que tem privado, tem evitado, tem interferido para que você consiga ver Deus como o seu verdadeiro pai. Tanto que depois que eu fiz isso, eu consegui orar como deveria, né? Com a minha fragilidade lançada a ele e dizer, papai, paizinho, me ajuda, paizinho, né? Eu não via graça nessa palavra, né? Então ele nos chama para a liberdade, plenitude de sucesso. Perdoar é ter liberdade, plenitude de sucesso, né? Mas ela já pode curar, restaurar e trazer vida a lugares que a gente não acredita que está morto, já acredita que está morto. A realidade é que só é possível vivenciar paz, liberdade, restauração, plenitude, sucesso verdadeiro planejados por Deus quando ele for reconhecido e aceito como pai. Né? Quando a gente se apropria da nossa identidade de filho, né? A gente precisa se apropriar se apropriar desse direito nosso. Tá? Assim, a gente pode conhecer e confiar nele em todas as maneiras possíveis. Que aqui ela fala, né, que Deus Pai é restaurador, né, restaura tudo que foi tomado, destruído, devorado, perdido pelo inimigo, que fica em Salmos 23. Ele é o nosso libertador, né, que é em Salmos 75. Ele é o nosso redentor, Isaías 63:16. Deus Pai é minha força. É quando me sinto mais fraca nas criaturas que você é mais forte em mim. Isaías 12:2. Né? Ele é o nosso guia, ele é o nosso conselheiro, ele é a nossa paz, que eu precisava de paz, gente. A minha mente estava numa desorganização. Ele é Deus Emmanuel, que é o Deus conosco, né? Ele é o Deus torre forte. Ele quer ser tudo isso para a nossa vida. Ele é o nosso abrigo. Posso me abrigar em você sempre que tenho medo e enfrento mais do que consigo resolver. Ele é a nossa sabedoria, né? Quando preciso de sabedoria para qualquer assunto, eu posso recorrer a você. 1 Coríntios 1:24. 1 Coríntios 1:24. Ele é o meu Pai eterno. É meu Pai para sempre, não apenas até eu conseguir resolver as coisas sozinhas. Isaías 9:6. O Senhor nos dá força, paz e sabedoria, né? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 124:8, né? E aqui ela faz uma oração no final, né? Ela faz uma oração no final. Eu vou tentar ler uma parte, tá?
Pai Celestial, agradeço a Ti por teres me dado o direito de ser Tua filha. Sinto-me privilegiada e feliz de receber tudo que prometeste aos Seus filhos. Ajuda-me a viver em Teu amor, compreender a profundidade do Teu cuidado e da Tua preocupação comigo. Tira qualquer dúvida, barreira que impeça de compreender. Vou orar com Deus para você, tá? Compreender plenamente o que significa confiar em Ti e como Pai Celestial. Ajuda, Senhor, essa pessoa a aparecer com a família celestial para que ela tenha Teus olhos, Teu coração e a Tua mente. Senhor, mostra a ela de que forma precisa perdoar o seu pai terreno, cura qualquer coisa no seu coração que tem levado a vir a Ti através das falhas do pai dela. Perdoa se ela julgou Tua perfeição pelas imperfeições dele. Mostra o que ela necessita ver e ajuda a perdoar por completo. Obrigada, Deus Pai, porque quando a gente precisa de esperança, Tu és a nossa esperança. Salmo 7:1-5. Quando nós estamos fracos, Tu és a nossa força. Quando estamos exaustos, Tu és nosso lugar de descanso. Quando necessitamos de liberdade, és nosso libertador. Quando não quero orientação, és meu conselheiro. Quando precisamos ser sarados, Tu fazes a cura, Tu trazes a cura. Quando necessitamos ser defendidos, é a minha proteção. Quando passo por momentos difíceis, és nosso refúgio em tempo de angústia. Naum 1:7. Obrigada por seres nosso Pai Celestial e a resposta para todas as nossas necessidades. Amém. E aqui a gente tem os nossos versículos, né? Nossos versículos. Ainda que meu pai abandone o pai e mãe, o Senhor nos acolherá. Salmos 27:10. Aos que receberam e aos que creram no nome do Senhor, deu-lhes direito de tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, você se apropria. João 1:12. Observem as aves dos céus, não semeiam, olhem como ele é provedor. Nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? O Senhor se preocupa com as aves do céu, se preocupa com o lírio do campo. O Senhor não vai se preocupar com a nossa necessidade? Né? Se você acredita que é diferente, algo precisa ser trabalhado, algo precisa ser curado na sua emocional. Veja como é grande o amor do Pai que o Pai nos concedeu. Sermos grandes, sermos chamados filhos de Deus. Se aproprie hoje se aproprie hoje do seu direito de ser filha de Deus. Se você não se apropriou, faça esse exercício. Né? Eu vou deixar o nosso versículo. Cadê? E lhe serei pai, e vós será meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, tá? Esse é o nosso versículo do dia. E se você tem necessidade de perdoar alguém, o perdão nos aproxima do Senhor, tá? Sem vitimismo, sem ação de que, o outro não vai ser punido, Deus é Deus de vingança, tá? Mas o perdão, ele liberta o perdoador, tá? Te tira dos enclausuramentos, né? Te tira da necessidade de guardar, de segurar esse fardo, de segurar essa capa por muito tempo. Tá? Te traz liberdade. Perdoar nos traz liberdade. Se não é do pai, pode ser da mãe, pode ser qualquer outra pessoa. O perdão, a falta de perdão, ela existe altos riscos de trazer doenças para o nosso corpo, né? Trazer doenças para o nosso corpo. Não é dizer que o outro está certo, mas é liberar para que você viva bem, em paz com Cristo, tá? O Senhor nos chama. Se você não perdoa o amigo, não perdoa o irmão que quer buscá-lo, ele não aceita. Você tem que primeiro pedir perdão ao outro, ou perdoá-lo, liberar perdão, para até então o Senhor te atender, tá bom? E amanhã o nosso capítulo vai ser: receba tudo que a morte de Jesus lhe proporciona, tá bom? Você tem muita coisa para se apropriar, hein? Muita coisa, olha aqui. Muita coisa. E vai dar bom. Obrigada pela tua companhia aqui comigo, sempre. Te agradeço por você estar comigo nesses 30 dias passando a mulher de oração. E a parte que teve mais sentido pra você, coloca aqui, tá? Coloca aqui, eu quero ouvir teu testemunho, eu quero perceber que a obra do Senhor está sendo feita, tá bom? Nos vemos amanhã às 5h35, não? Hoje deu certo. Até a próxima!